Boa tarde. Será que a gente pode voltar? Acho que sim, né, presidente? Está autorizado? Sim, senhor. Bom, boa tarde. É bom ver aqui o auditório cheio depois do almoço. Ninguém foi comer uma... Hoje não é dia de feijoada também, né? Hoje é quinta. Para tirar uma sonequinha depois do almoço. Estamos aqui reunidos. Boa tarde para todos e todas. Hoje nós vamos discutir como o foco aqui do evento de hoje é comemorar as mesas de debates, né? A gente selecionou alguns temas que foram emblemáticos nas mesas, né? O imposto seletivo não chegou a ser um tema emblemático nas mesas. A gente discutiu, debateu na época da PEC, discutimos também na época em que virou emenda 132, depois quando veio o PLP 68, a gente discutiu bastante coisa do imposto seletivo. Mas o que já discutimos e muito foi da seletividade aplicada ao IPI e ICMS, que é um instituto totalmente diverso do que se pretende para o imposto seletivo, né? Então, a gente já teve ocasiões aqui que a gente discutiu qual que era a causa ou a justificativa da seletividade, né? Eu defendi aqui na mesa que tinha um viés de redutor de regressividade, apesar de ser um padrão, né? Ele visa a capacidade contributiva, equalizar a capacidade contributiva do consumidor. Então, de novo, aqui imposto sobre o consumidor, que é o contribuinte. E a seletividade fazia esse papel em razão da essencialidade do produto. Claro que tem alguns... isso é por uma premissa não absoluta, de que pessoas que têm uma renda baixa vão consumir toda a sua renda com produtos de primeira necessidade, bens e serviços. Mais produtos, né? Serviços geralmente são consumidos por pessoas de uma renda maior. E aqueles que têm uma renda maior têm mais sobra, né, de rendimento, que vão consumir produtos supérfluos e não necessários, como joias, enfim. Não significa que pessoas pobres não possam consumir também. E aí entra também a figura do cigarro e do álcool, por ser danoso à saúde, que aí é uma questão de essencial em termos de dano ao consumidor, né? E esse ponto ele vem aqui no imposto seletivo. O imposto seletivo ele tem como justificativa gerar um sobrepreço, né, uma sobretarifa em produtos que serão considerados danosos ao meio ambiente ou à saúde. Não há uma definição do que é danoso ao meio ambiente, não tem definição nem do que é meio ambiente, né? E também não tem uma definição, ou pelo menos um esclarecimento sobre o que é danoso à saúde. E como justificativa desse tributo, são esses dois vieses, e quem vai colocar a incidência é o legislador complementar. E a gente viu no PLP que ele escolheu alguns produtos, por mais que existam vários que possam comprovadamente ser inseridos nesse contexto de danos ao meio ambiente ou à saúde, vários, mesmo entendidos como tal, não foram incluídos, né? Inclusive até aliar veículos, por exemplo, alguns veículos foram deixados de fora, apesar de ser poluente também, ou ter movido a diesel, enfim. E outros que poderiam estar, então, não estão. Então, aqui no 153, inciso 8º, quando ele diz que o imposto pode incidir em algumas fases, ele terá uma incidência única, produção, comercialização, importação ou extração. Quando a gente vai no PLP, foi eleito produto acabado, né? Basicamente é produto acabado que está colocado na lista ali de produtos danosos à saúde ou ao meio ambiente, que serão então passíveis de tributação desse imposto seletivo. Não foi ainda utilizado esta possibilidade de tributar por imposto seletivo algum processo produtivo poluente ou alguma etapa anterior à comercialização de produto acabado sujeita ao imposto seletivo. E aí a gente tem alguns problemas, né? Até estava conversando com a Tatiane antes, escrevi um artigo para o livro que o Zé Maria coordenou e gentilmente me convidou para escrever sobre imposto seletivo, que é algumas incongruências que são geradas com esse imposto, como, por exemplo, o IPI Zona Franca. Então, o IPI Zona... E também tem a questão do cashback, não sei se vai dar tempo de a gente falar isso aqui, que onde tem cashback, que é uma questão de capacidade contributiva do consumidor para IBS, CBS, não pode ter imposto seletivo, que tem um outro viés, uma outra conduta. Não sei se eu não vejo incompatibilidade de ter cashback mesmo em produtos que têm imposto seletivo, e ainda assim está assim no PLP, né? É um ponto, acho que, importante para a gente debater. Do IPI Zona Franca, e também
produtos que estão ali no sistema regime diferenciado de tributação, que é com alíquota zero ou alíquota reduzida em 60%, o imposto seletivo ele não será aplicado. Então, pode ter algum produto que tem um processo seletivo poluente ou que ele tem algum elemento químico dentro da sua composição, como um produto miojo, né? E que ele pode estar ali beneficiado com uma alíquota reduzida em 60% ou até com a alíquota zero, e isso afasta imediatamente o imposto seletivo. E no IPI Zona Franca, a mesma coisa. Então, se as bebidas açucaradas, por exemplo, elas estão, os refrigerantes, vamos dizer assim, né, estão eleitos como produto sujeito a imposto seletivo, o seu processo produtivo não. E o seu processo produtivo utiliza daqueles famosos concentrados de refrigerante que são produzidos na Zona Franca e estarão sujeitos ao IPI. Quer dizer, na Zona Franca estarão isentos, né? Mas darão um crédito presumido para a indústria aqui fora que compra o produto. O IPI Zona Franca ele foi definido como com uma régua, né? Então, se 31 de dezembro de 2023 a alíquota do produto em NCM tiver superior a 6,5, ele se mantém. Se estiver abaixo em 6,5, ele vira alíquota zero. Os concentrados de refrigerante eles estão com a alíquota 8% no final de 2023 e o refrigerante em si em 4%. 4%. Então, vai estar alíquota zero para o produto refrigerante, produto acabado, mas com um crédito presumido de 8% no seu insumo. E o imposto seletivo será aplicado sobre o refrigerante. Então, nós teremos um produto beneficiado com IPI. E aí tem que ver como que é esse diálogo entre IPI, Zona Franca e seletividade, imposto seletivo. Se onde está um não pode incidir o outro, onde está o seletivo tem que estar no produto, não pode ter IPI Zona Franca, ou todo o IPI da cadeia produtiva daquele produto também não pode estar. Eu creio que não, né? Então, o IPI Zona Franca será aplicado para os insumos, com crédito presumido para a indústria aqui fora. A alíquota zero na venda do produto, ele vai, então, ressarcir esse tributo, ou vai compensar com outros tributos. E o imposto seletivo será aplicado no refrigerante, o que diminui um pouco o seu poder de, se a ideia é reduzir ou induzir comportamentos, vai reduzir um pouco esse poder, né? Apesar do imposto seletivo ter esse viés aí de ou a propaganda ou, enfim, a argumentação de vários doutrinadores de que ele tem esse caráter extrafiscal, de, inclusive, levar recursos aos cofres públicos para fins de combate ou medidas promotoras da saúde e do meio ambiente, ele é um tributo fiscal, né? Ele elegeu alguns setores, alguns produtos, para fim de trazer arrecadação, até por conta da anulação ou diminuição do IPI. E, inclusive, ele entra na conta do cálculo, né, do quanto de arrecadação se tem para fins de dosagem do IPI, ou do imposto seletivo, que o Zé Maria até chama muito bem de retrofit do IPI, do IPI, né, o imposto seletivo. E ele se tornou, então, um produto de viés arrecadatório, né, para compor o orçamento. Inclusive, por ser imposto, ele não tem destinação específica, ele não poderia ser destinado à saúde, assim, ou alguma medida de combate ao meio ambiente, e ainda assim ele tem que ser repartido com estados e municípios, né? Então, acho que eu toquei em vários pontos aqui do imposto seletivo e da seletividade também, que é tema, né, para a gente discutir, extrafiscalidade e seletividade. Para a gente debater aqui em relação a esse novo imposto seletivo. A ordem de palavras é de quem pedir, né? Mas eu vou conceder primeiro a palavra aqui para a Tatiane Psitelli e depois os próximos dois membros daqui da mesa, e abro a palavra também para o pessoal da plateia para fazer comentários e trazer discussões para a pauta de agora, tá? Muito obrigada, Salvador. Inicialmente, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço ao IBDT pelo convite, aqui na pessoa da Marta, do professor Ricardo, Zé Maria. Eu vou enfrentar alguns dos temas que você trouxe. Eu acho que a gente pode ter um debate interessante. Acho que primeiro eu queria falar sobre a seletividade à luz da essencialidade, né? E muito foi discutido no contexto da reforma tributária, no sentido de que não haveria mais a seletividade tal qual se vê no ICMS e no IPI, né? Eu discordo dessa afirmação, especialmente porque a escolha, ao final, né, do legislador, na promulgação da emenda 132, foi justamente por possuir três
faixas de alíquotas para o IBS e CBS. E, naturalmente, eu tenho falado isso muito insistentemente, que a escolha desses bens que terão alíquotas favorecidas, bens e serviços, seja alíquota zero, seja reduzida em 60%, ela tem que ser guiada pela essencialidade. Não há outra razão para que haja redução de alíquota. Isso já se conecta com o imposto seletivo na medida em que os bens que têm, ou serviços que têm alíquotas favorecidas, eles não poderão ser tributados pelo seletivo, porque seria uma incongruência na medida em que, se aqueles bens são essenciais, né, eles não podem ser causadores de danos à saúde, ao meio ambiente, seria um paradoxo. Então, talvez nem precisasse, né, dessa trava, dessa proibição, na medida em que a essencialidade ela deve ser, sim, transversal e considerada nessa lista de bens e serviços com alíquotas favorecidas. No entanto, o que a gente verifica a partir do PLP 68, que quer dizer, né, é a concretização da determinação da emenda 132, não é exatamente isso. É claro que nós temos muitos bens essenciais, tem até agora o debate da extensão ou não da cesta básica, proteína animal, contidos, né, com alíquotas reduzidas, mas há bens que são notoriamente nocivos à saúde, né, como a gente estava conversando, o macarrão instantâneo, as massas congeladas, que possuem alíquota reduzida. E, portanto, em relação a eles, eu não posso ter um imposto seletivo. Isso já é um problema, não porque esses bens necessariamente deveriam estar sujeitos ao imposto seletivo, mas porque eu já faço uma escolha, a priori, de não tributar esses bens pelo seletivo, na medida em que eles estão na lista com redução de 60%, uma vez que você entra na lista, dificilmente sairão, né? Então, acho que esse é um problema. E é um problema porque também, de acordo com a estrutura da reforma tributária, nós não temos mais, da perspectiva da tributação do consumo, a possibilidade de regimes mais gravosos para determinados bens. E daí, portanto, toda essa carga em cima do imposto seletivo. O único instrumento tributário que a gente sobrou, né, com o qual a gente sobrou, para tributar mais pesadamente bens em razão dos males que causam à saúde, ao meio ambiente, aos cofres públicos, o que quer que seja, né, ou por uma escolha política, o único instrumento que sobrou foi o imposto seletivo. E justamente por isso a gente precisa, então, olhar com atenção para a configuração desse imposto no que se refere a políticas tributárias que já estavam muito bem estruturadas e muito bem consolidadas no Brasil. E aí até faço referência aqui a um evento, né, que eu e o professor José Maria estivemos lá na ASP, que a gente estava discutindo a tributação do tabaco. Então, a tributação do cigarro, hoje, ela é composta por ICMS, IPI e PIS/COFINS, que também tem um regime especial, né, que é um regime mais gravoso. A gente não pode pensar no imposto seletivo como uma mera substituição das alíquotas do IPI, porque eu tenho hoje uma carga tributária sobre o cigarro que deve, no mínimo, se repetir em relação ao imposto seletivo. Então, eu devo olhar a tributação sobre o consumo como um todo, sobre esse bem que notoriamente é causador de males à saúde, e transpor essa carga tributária para esse bem em relação ao qual não há nenhuma dúvida de que ele é um bem que se encaixaria, né, no imposto seletivo internacionalmente, né, quando a gente tem excise tax ou esse tipo de imposto especial sobre o consumo, o cigarro é mais tributado. Então, a gente também tem que tomar cuidado nessa análise, porque o imposto seletivo é o único instrumento hoje existente para tributar mais pesadamente determinados bens. E aí eu já faço uma conexão com a extensão, né, que foi dada ao imposto seletivo no texto da Constituição, que se limitou, então, a bens causadores de males à saúde, ao meio ambiente, e a ausência, por exemplo, da tributação das armas de fogo. Como expresso no texto constitucional. Então, de novo, se hoje as armas de fogo são tributadas, na média, em 80%, 89%, considerando PIS/COFINS, ICMS e IPI, com a reforma tributária, já que as armas de fogo não estão no imposto seletivo, então a gente não vai ter nenhum outro instrumento para tributar mais pesadamente. Então, esse momento de olhar para o PLP e entender quais são os bens e serviços que estão contemplados ali no anexo relativo ao imposto seletivo, esse
esse momento é um momento muito importante, porque é uma oportunidade de nós não termos retrocessos, né? Isso que me preocupa. Eu me lembro bem quando o imposto seletivo começou a ser aventado, ainda na época da PEC 45, o Sérgio André, né, que não está aqui agora, eu lembro que ele publicou um texto no Conjur falando do receio do imposto seletivo de ser um cheque em branco. E ainda me lembro que logo depois eu encontrei com ele, eu falei, Sérgio André, o meu receio não é que seja um cheque em branco, mas que seja um conjunto vazio. Justamente em razão do fato de que eu preciso, né, de uma lei complementar que diga quais são os produtos, depois da lei ordinária, para definir as alíquotas de produtos que têm uma certa resistência legislativa quanto à tributação. E aí você pode ter retrocessos, como talvez a gente tenha no caso das armas de fogo. E uma última observação que eu queria fazer, para a gente começar o debate, é o seguinte: de fato, o imposto seletivo, ele assumiu um caráter arrecadatório no texto do PLP. Inclusive porque ele compõe a Receita Geral da União e se compõe a Receita Geral da União para modular a alíquota do IBS e da CBS, então, naturalmente, ele é arrecadatório. E a escolha dos veículos, né, ela mostra isso muito claramente, essa ideia de substituir o IPI, né, de não deixar essa categoria de fora da tributação. Mas, de outro lado, eu queria fazer propor aqui uma reflexão. Quando a gente fala dos bens que são causadores de males à saúde, é importante também, pelo menos em relação a esses, né, em relação, né, aos quais a gente não tem nenhuma dúvida, cigarro, bebida alcoólica, não há nenhuma dúvida também de que esses danos à saúde, para além da saúde do indivíduo, eu estou falando da saúde pública, porque eu tenho um impacto muito relevante no orçamento em razão do consumo desses bens. Então, eu tenho impacto nos gastos do SUS, né? Então, eu tenho impacto nos gastos da Seguridade Social como um todo, né? Para além da saúde, também a Previdência, na medida em que eu tenho pessoas que se aposentam mais precocemente em razão de doenças que desenvolveram, doenças crônicas não transmissíveis. Então, o caráter arrecadatório ainda ele pode ser, primeiro, né, todo tributo é arrecadatório em alguma medida, mas ele pode ser secundário, e eu não vejo um problema em ser secundário na medida em que esse tipo de imposto também quer responder a um dano à saúde pública como um todo, ao meio ambiente mais ainda, né, que é algo que atravessa, né, todos nós de forma transversal em todas as relações. E em relação à vinculação dos impostos, eu discordo um pouco desse argumento, né, que o imposto não pode ser vinculado, portanto não chegaria à saúde. Na verdade, com a queda do teto de gastos, o que a gente tem é que uma parte das receitas dos impostos necessariamente, uma parte dessa receita necessariamente será destinada à saúde, né, de qualquer imposto. Essa é a verdade, né? O 167, inciso 4 da Constituição, quando fala do princípio da não afetação, ele ressalva as despesas que são obrigatórias com saúde e educação, nos termos do 198, né, para a saúde. Então, eu entendo que não chegue ao meio ambiente, mas para a saúde, de alguma forma, vai chegar. Você aumenta, claro, o bolo da arrecadação e você aumenta o percentual que vai ser destinado à saúde, especialmente depois da queda do teto de gastos. Então, eu acho esse argumento mais frágil, né, para dizer, a gente vai ter um imposto que é para combater, né, os males à saúde individual ou à saúde pública, e esse dinheiro não vai chegar à saúde. Me parece que ele vai, né? Então, essas eram as questões, né, que eu gostaria de colocar para a gente começar o debate. Obrigado. Essa questão da arrecadação e da vinculação, me parece, lendo como tudo está sendo arquitetado, de que é apenas uma justificativa publicitária para emendar a incidência e criar um tributo bonito, né? Mas que, na verdade, no fundo, o governo não está interessado nisso, né? Quem quer falar primeiro? Bom, obrigado, Salvador. É uma alegria estar aqui, doutor Ricardo, comemorando esses 50 anos. Agradeço a querida amiga Marta. Eu sempre digo, né, que, enfim, em algumas pessoas o dom de ter bons amigos é maior do que de ser um bom amigo, né? E essa é a única razão de eu estar aqui, que eu tenho, enfim, esse dom de ter excelentes amigos que são generosos comigo. Ainda mais para comemorar uma data tão relevante assim, num país como o nosso, que não tem instituições que pensam temas no longo prazo, né? As instituições surgem e vão caindo.
Então, 50 anos, fica aqui então, doutor Ricardo, meus parabéns em teu nome, em nome de todos os outros da diretoria. Que venham os próximos 50, né, sob a presidência do doutor Ricardo, como eu mencionei no almoço. Né? Então, o tema, né, quando me foi chamado, tinha as origens históricas, né, Tatiane? Então, professora Tatiane. E eu vou, então, só fazer não vai ser aquele escorço histórico dos trabalhos, vai ser bem breve, porque eu acho que é relevante para a gente compreender o que a Emenda Constitucional 132 fez com a extrafiscalidade no Brasil. A minha concepção é que a Emenda Constitucional 132 criou algo que não é extrafiscalidade, pelo menos não é extrafiscalidade que a gente conhece, não é extrafiscalidade que existe na história do direito tributário. E eu vou explicar por quê. A gente tinha, então, né, todo mundo cobra tributos, desde sempre, aquela coisa, e tinha, né, umas regrinhas do Adam Smith lá, que é leave them as you find them. Né? Então, o tributo deveria ser, teoricamente, neutro, né? Não deveria influenciar a decisão dos agentes econômicos, né? Conhecido como regra de Edimburgo e tudo mais. Então, o tributo não deve induzir comportamentos, não deve onerar de maneira a orientar a decisão do agente econômico. Muito bem. Aí vem um alemão, lá, conselheiro do Bismarck, Adolf Wagner, e vai dizer o seguinte: não, a gente tem muitos problemas sociais, a gente deve, de alguma maneira, usar o instrumento tributário para atingir determinadas finalidades. E o que ele queria era melhorar a situação social das classes menos favorecidas na Alemanha e gerar mais empregos. Então, vejam, ele não queria punir ninguém, professor Humberto. Não era danoso, prejudicial à saúde e não era prejudicial ao meio ambiente. Ele queria estimular uma área da economia, gerar mais empregos. A extrafiscalidade era para algo positivo, não negativo. Não era para punir, era para gerar algo. Né? Então, a gente vai, com essa teoria, vai chegar, então, na ideia das sanções positivas e sanções negativas, sanções premiais. Né? Então, a gente vai punir, caso excelente, que a professora Tatiane mencionou, do cigarro, a gente tem que punir. Cigarro faz mal, cigarro prejudica o SUS, prejudica a seguridade. É difícil pensar em algo que seja tão ruim para a sociedade quanto o cigarro. Né? Muito bem, a gente bota lá um IPI... Enfim, depois dos debates a gente pode discutir se há outras coisas piores, né, André? Mas vamos lá. Então, a gente de alguma maneira pune. Então, a gente sanciona aqui. É essa faceta negativa. Mas a gente também, às vezes, está com uma determinada conjuntura econômica, professor Ricardo Maris, que a gente precisa gerar empregos em determinado setor econômico. E aí a gente faz o quê? A gente, antigamente, zerava o IPI, por exemplo, da linha branca, geladeira, micro-ondas, zerava o IPI dos carros, para a gente, né, ter um fortalecimento daquele setor industrial. Essa é a sanção premial, então. A gente induz o comportamento do agente econômico, dizendo, olha, não paga imposto e invista mais. Perfeito. Aí a gente chega na Emenda Constitucional 132, que foi discutida do jeito que a gente conhece, que foi debatida no parlamento daquele jeito que a gente conhece, e chegamos à atual redação, que é uma redação que a gente vai ter que conviver. Né? Aqueles que me conhecem sabem que, enfim, a gente tem, né, Marta, a Constituição que a gente tem, não a Constituição que a gente gostaria de ter. A gente tem a Constituição que está no papel, e não a Constituição que a gente gostaria de ter colocado no papel. E o que diz a nossa Constituição, essa que está no papel, hoje? Artigo 156-A, inciso 10º, não pode ter benefício fiscal de IBS-CBS. Não pode. É só aquilo que eu, constituinte, já elegi. O resto não pode mais. Então, a extrafiscalidade é aquela constitucional e ponto final, como muito bem disse a professora Tatiane. Eu escolhi o que vai ser beneficiado. E o resto? O resto não pode. Eu quero pontualmente gerar empregos para determinado setor. Não pode. Eu quero pontualmente melhorar a conjuntura econômica. Não pode. Pelo CBS e IBS eu não posso. Por quê? A Constituição veda. Mas não só isso, professora Marta Leão, que é uma grande especialista em extrafiscalidade. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: esses tributos ali em cima são informados pela neutralidade. Ou seja,
Quando for fazer as leis para regular, tem que pensar que tu não pode mexer com os agentes econômicos. Tu não vai induzir comportamento por meio disso aqui. Eu elegi o que já vai ser beneficiado e não pode mexer na indução comportamental, porque tu vai ter que observar a neutralidade tributária. Vejam, a gente já excluiu, então, da extrafiscalidade uma parcela gigantesca do sistema tributário brasileiro. Qual? IBS e CBS. Então, um tributo, ou os tributos de competência compartilhada, que é uma coisa, enfim, que a gente ainda vai ter que entender o que significa essa competência compartilhada. Não pode ter benefício e tem que observar a neutralidade. Então, meu caro Ramon, se não observar a neutralidade, é inconstitucional. Se influenciar a conduta do agente econômico, é inconstitucional. Ou, pelo menos, vai estar em vias de... Pelo menos, a gente vai ter um argumento de inconstitucionalidade. Muito bem. Vejam que, naquela teoria da extrafiscalidade, uma parte já caiu por terra. A parte de que eu vou induzir positivamente, professor André Foloni, já não existe mais. Salvo aquelas hipóteses constitucionais. Bom, tudo bem, a gente pode discutir se existe essa extrafiscalidade constitucional ou não, ou se aquilo são simplesmente bens constitucionalmente protegidos, tá? Mas tudo bem. Aí a gente chega lá no 153, inciso 8º, que vai dizer competência da União, só da União, não é mais compartilhada agora, de instituir um imposto seletivo sobre produção, extração, comercialização e importação, e aí vem, bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ponto final. Aqui, professora Tatiane, se os cofres públicos estiverem sofrendo, como a senhora disse, a gente não tem o que fazer, né? Porque a Constituição diz o quê? Saúde e meio ambiente. Ah, eu preciso? Não pode. Envolve a saúde? Não envolve. Ah, mas qual saúde, disse o Salvador? A do 196. A gente sabe qual saúde é. O professor Humberto sempre repete, a gente tem o dever de constância terminológica. Se eu tenho uma palavra na Constituição, e ela é usada da mesma forma, a gente não pode dizer que saúde para fins de imposto seletivo não é saúde para fins de 196. Qual o meio ambiente, tu perguntou? Eu te digo, o do 225. Está lá. A Constituição define o que é meio ambiente. Fora dessas hipóteses, não pode. Ou seja, a gente tem extrafiscalidade no Brasil pela metade. Mas não só pela metade, a gente tem ela num resquício. Sobrou extrafiscalidade para duas coisas, única e exclusivamente: saúde e meio ambiente. E para o que mais? Mais nada. Ah, mas então eu posso favorecer a saúde, professora Marta Leão? Não. Eu não posso, por exemplo, criar um imposto seletivo, enfim, que vá, sei lá, induzir positivamente as pessoas a terem planos de saúde, professor Humberto. Não posso. É só se for prejudicial. Eu não posso induzir positivamente meio ambiente e saúde. Não posso mais. Então, veja que interessante. Toda aquela ideia de extrafiscalidade que a gente tinha, de induzir positivamente os agentes econômicos, ela cai por terra. No imposto seletivo. A gente pode discutir depois como é que a gente vai fazer, se vai ter outros, se a gente vai usar o IOF, se a gente vai usar imposto de renda, que é um problemão, indução comportamental por meio de imposto de renda. Mas o imposto seletivo no Brasil, ele é uma extrafiscalidade decepada. É uma extrafiscalidade reduzida. É uma extrafiscalidade, a gente pode aqui pensar no melhor adjetivo, professor André Foloni, chegar no que a gente acha que é. Mas não é imposto extrafiscal. Se alguém disser, não, o Constituinte criou um imposto extrafiscal, não é. Ele é extrafiscal adjetivado, extrafiscal reduzido, extrafiscal parcial, extrafiscal, a gente pode chegar no que a gente quiser. Mas ele só tem uma função negativa, para duas coisas, saúde e meio ambiente, mais nada. Então, né, veja que interessante o exemplo que a professora Tatiane traz, armas de fogo. A gente tem o 144, professora Tatiane, que diz que segurança pública, né, dever do Estado, responsabilidade, direito e responsabilidade de todos. E alguém vai dizer, não, veja, armas de fogo na mão de cidadãos gera perigo social, é ruim. A gente consegue colocar isso dentro de saúde? A gente poderia, professora Tatiane, sei lá, dizer uma saúde social, né, alguma coisa... Pois é, mas assim, é bem indireto, né?
Isso, a gente tem, sei lá, 2 ou 3, pelo menos, 2, 3 níveis para chegar lá, né? E a gente não consegue. Né? A gente não vai conseguir beneficiar, por exemplo, itens que não vão estar na cesta básica, mas que sejam bons à saúde. A gente não consegue induzir comportamento mais. A gente só pune por meio do tributo. Então, seria essa a minha consideração. Eu já aviso aqui o meu amigo Zilvete e a minha amiga Fabiane que eu estou escrevendo um artigo para a próxima RDTA sobre isso. Se eu conseguir acabar, né, Zilvete? Sabe que comigo os prazos são bem difíceis de cumprir, o professor Humberto também conhece, essa é a minha característica. Mas, enfim, essas seriam as minhas breves considerações, que eu realmente acho que a extrafiscalidade no Brasil ficou muito prejudicada por meio da reforma tributária. Muito obrigado. Muito bem. Só queria levantar uma bola, não sei se o Paulo Vitor vai tocar nesse ponto, para quem que deve ser aplicada a extrafiscalidade, né, e para que tipo de tributo. Então, pensando em tributo indireto, eu poderia ter uma extrafiscalidade para induzir comportamento do empresário, que não é o contribuinte, né, do fornecedor. Né? Agora, se você pensa num tributo direto, imposto sobre a renda, né, depreciação acelerada, enfim, imposto de importação, agora no tributo indireto, ficar fomentando... Qual que era o sistema que era problemático? É o atual, que induz comportamento da atividade empresarial para atração de investimentos, de tributo com tributo indireto, ou é o novo, que pretende mais neutralidade? Paulo Vitor. Bom, sim. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Está escutando bem? Tá, né? Obviamente que eu tenho que começar cumprimentando o Ricardo Maris de Oliveira, presidente do IBDT, que não só é presidente do IBDT, como faz parte decisivamente de todos esses 50 anos de história. Cumprimentar você, Salvador, a Tatiane, o Pedro. Dizer que eu acho... eu fico inconformado da Marta não estar nessa mesa, afinal de contas, como dito pelo Pedro, temos uma grande autoridade aqui em temas de extrafiscalidade. Ela não poderia não estar aqui. Foi debatido. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, ela não estando aqui. Mas, tirando isso, eu queria adiantar que eu não tenho resposta para praticamente nenhuma das perguntas que foram levantadas, mas eu queria incrementá-las um pouco. E aí talvez a gente chegue a alguma resposta juntos. Eu confesso que eu já começo esse debate um pouco incomodado com a nossa mania, eu digo nossa porque todos nós fizemos isso a vida inteira, de procurar pôr um rótulo no imposto. Ele é fiscal, ele é extrafiscal. Em primeiro lugar, para que isso serve? A gente aprendeu ao longo dos anos que esse rótulo influencia a forma como a gente controla aquele imposto, juridicamente. A gente também aprendeu que esse rótulo ele não só influencia o controle das regras atinentes àquele imposto, como este rótulo ele nos auxilia na interpretação, né, em termos especialmente teleológicos. Só que o que me incomoda já na largada é que, e eu estou fazendo aqui minha culpa de tudo porque eu fiz isso minha vida inteira também, é que a gente talvez aceite um pouco esses rótulos por tradição, e tradição aqui eu estou falando no seu melhor sentido possível, mas que às vezes acaba virando argumento de autoridade. Então a gente aprendeu a classificar aquilo como tal. E aqui eu vou dar um exemplo que me perdoem aqueles que já ouviram esse exemplo, porque eu sei que é cansativo ouvir o mesmo exemplo eventualmente várias vezes, é que eu acho que ele ilustra muito isso. É a intenção do legislador, mens legis, mens legislatores, é a vontade objetivada da lei, o contexto. É super difícil definir isso se a gente apertar um pouco mais. E eu gosto muito de um exemplo, e eu juro que o exemplo que eu estou dando aqui não é para discutir a veracidade ou a falsidade do debate político. É para mostrar a tradição do rótulo. Tá? Eu li uma vez uma passagem de um relatório de um debate que estava acontecendo no parlamento alemão na década de 70, discutindo imposto sobre tabaco. Acho que ninguém ousaria aqui discutir que ele é o exemplo por excelência do imposto extrafiscal. Se há um exemplo por excelência, é ele.
E aí, o autor desse relatório estava narrando uma cena bastante... que a gente acho que nem surpreende ninguém, mas querendo ou não chama a atenção, que era o seguinte: o imposto extrafiscal por excelência, estavam debatendo o orçamento, acho que do ano seguinte, alguma coisa do tipo, ali em meados da década de 70, e o debate estava interminável, e aí vem nos registros ali nas atas que um líder parlamentar pede a palavra e diz: gente, nós precisamos terminar urgentemente a votação e aprovação deste orçamento, especialmente no que se refere ao tabaco história, porque a gente precisa de dinheiro. Desculpa, a gente precisa de dinheiro. O que eu faço como intérprete agora? Muda alguma coisa? Eu não tenho resposta, eu não sei se tem que mudar, mas eu queria mostrar o quanto é escorregadio isso às vezes. Ele conclamou o parlamento a terminar aquela votação porque precisava da arrecadação daquele imposto. A gente não pode dispensar a arrecadação desse imposto ano que vem. Era mais ou menos isso que estava sendo dito. E aí, isso talvez mostre a minha inquietação com esses rótulos do fiscal, do extrafiscal. E aqui, talvez seja o único ponto em que eu tenha alguma posição a tomar, em vez de só fazer perguntas para a gente pensar juntos, que é o seguinte: me parece fazer muito mais sentido começar do lado contrário, começar do fim para o começo. Por quê? Porque a gente se acostumou a rotular uma regra, rotular um imposto, eventualmente, e, a partir dali, discutir a interpretação daquelas regras, os limites daquelas regras, principalmente limites constitucionais, especialmente num país com uma tradição como a nossa. E o que eu penso o que é preciso é controlar as mitigações ao critério primário para comparar contribuintes em matéria de impostos, que é a capacidade contributiva. Eu não preciso rotular nada para isso. Sempre que eu identificar que dois contribuintes estão sendo diferenciados conforme um critério que não seja a capacidade econômica do contribuinte, eu preciso de justificação para isso. E esta justificação é que está na extrafiscalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A extrafiscalidade vem no final do processo interpretativo. Eu busco a extrafiscalidade porque eu preciso justificar por que dois rendimentos de R$1.000 eventualmente tenham tratamentos distintos. Eu preciso justificar por que dois consumos aparentemente similares tenham tratamentos distintos. É por isso que é no final que eu identifico ter um efeito extrafiscal, ter uma justificação extrafiscal para dizer: pode, não viola o princípio da igualdade. Eu acho que faz muito mais sentido e é mais objetivamente controlável o debate quando a gente não parte desses rótulos que a gente carrega historicamente, e sim o que a gente busca é a igualdade. Por que eu estou discriminando com base nesse critério? E discriminar aqui sem nenhum sentido pejorativo, nada disso. Por que eu estou diferenciando com base nesse critério? Por que eu estou diferenciando a arma do cigarro? Por que eu estou diferenciando o macarrão instantâneo da massa fresca, por exemplo? E aí, de novo, eu quero agora voltar para as provocações. São perguntas de resposta extremamente difícil, por quê? Porque, como o Salvador disse, a tributação sobre o consumo, ela nos dá meio que como premissa que tributar o consumo das classes de menor renda significa incidir aquele tributo sobre a totalidade da sua renda. A gente pode assumir isso em alguma medida como premissa. E essa mesma tributação sobre o consumo, todos já sabem disso, ela é muito menor nas classes com maior renda, porque há aí uma tendência a não consumir a totalidade da sua renda. Então, portanto, uma pessoa, uma família que consome apenas 30% da sua renda, só tem 30% da sua renda, da sua manifestação de capacidade contributiva, sendo onerada por aqueles tributos que incidem sobre o consumo. Então, é por isso que, ao contrário de muita gente, talvez até com uma posição bastante minoritária, eu sempre tive um apego, um apreço muito forte à essencialidade como critério de seletividade. Só que o problema o que é essencial. Eu tenho dois critérios, talvez, bastante razoáveis para definir essencialidade. Essencialidade por uma perspectiva de essencial para a sobrevivência, para a vida humana, ou que é tipicamente consumido pelas classes menos favorecidas. Será que essencial é só o alimento orgânico, porque ele faz muito bem à saúde? Será que não é essencial, eventualmente, algum produto que
traga malefícios, sim, mas que seja do consumo e da cultura maciça da grande maioria das pessoas das classes com menor renda. Porque não adianta tributar o suco instantâneo, tributar o refrigerante, eu diria talvez até o tabaco, representa tributar uma parcela muito significativa do consumo das pessoas mais pobres. E tributar uma parcela muito significativa do consumo das pessoas mais pobres, de novo, é uma punição que eu não sei se faz sentido. O maço de cigarro, na composição da renda do trabalhador de um salário mínimo, ele representa um percentual muito mais elevado do que o maço de cigarro na renda da pessoa com um salário de 10 ou de 100 salários mínimos. E o meu ponto aqui deveria o Constituinte ter fixado isso? Me parece que ter uma lista na Constituição é mais um exemplo da nossa tradição brasileira de querer regrar tudo. Isso não devia estar lá e agora traz os problemas para os quais a gente não tem resposta. E aqui eu queria só terminar compartilhando com vocês uma dúvida que eu tenho comigo há muitos anos e não tenho resposta a ela. Imaginemos que a gente ainda está no mundo do ICMS. Eu não vou nem dizer no ICMS, porque aqui, se tiver tempo, a gente discute, mas eu acho que a minha pergunta talvez coubesse mais para o IPI. Mas vamos pensar no atual ICMS e no IPI, em que a gente tem, teoricamente, a possibilidade da seletividade em função da essencialidade, mas tem também alguma margem que o Constituinte deu para a indução de comportamento. Acho que ninguém vai discordar de que seria muito valioso induzir as pessoas a produzirem ou a consumirem alimentos orgânicos. Só que tributar menos o alimento orgânico e tributar mais o alimento não orgânico, cheio de química, significa tributar mais o alimento mais barato. Não adianta, a produção do orgânico é muito mais cara. Então, o consumo de alimento orgânico revela, sim, muita capacidade contributiva. O consumo do alimento não tão saudável não revela capacidade contributiva alguma. Então, essa tributação seletiva, por exemplo, em função da saúde, ela é bastante regressiva, ela tem uma tendência enorme à regressividade. E aí o meu ponto qual é a melhor escolha? Tributar menos o orgânico e mais o alimento cheio de agrotóxico, porque eu quero induzir comportamento, mas essa indução de comportamento ela tem alguma efetividade se a produção daquele alimento por si só já é caríssima? E aí eu favoreço o orgânico sendo altamente regressivo? Ou não, revela muita capacidade contributiva, eu não vou desonerar alimento orgânico, isso é coisa de rico. E eu preciso, em relação a ele, ter uma tributação menor para aqueles alimentos cujo consumo revela menor capacidade contributiva. E revela menor capacidade contributiva por quê? Porque ele é barato de produzir. Qual a escolha correta? Eu não faço a menor ideia, eu não queria estar na pele do legislador que tem que tomar essa escolha. O meu ponto isso não deveria ter sido escolhido pelo Constituinte. Isso sim é uma decisão do legislador. Eu não queria ser esse legislador, eu não queria estar na pele dele. Mas eu não consigo concordar com isso estar na Constituição e amarrar o debate desse jeito. Obrigando a tributar, por exemplo, pesadamente bens que fazem mal à saúde, mas que fazem parte de uma parcela enorme da renda consumida das famílias menos favorecidas. Principalmente porque o fazer mal à saúde, como qualquer predicado nesse tipo de cenário, é bastante subjetivo. Hoje, muitos médicos dizem que a carne vermelha faz um mal enorme à saúde. Aliás, há quem diga que boa parte dos problemas de saúde que a gente tem hoje vem da proteína animal. E aí? Eu vou agora adotar esse tipo de critério para tributar pesadamente a carne animal, inclusive das proteínas que são mais baratas no Brasil, como a de frango, que, portanto, o consumo dela é o que menor capacidade contributiva revela. Enfim, eu queria fazer mais um monte de perguntas para compartilhar com vocês, porque eu tenho muitas dúvidas sobre esse tema, mas eu acho que isso aqui é suficiente para a gente ter um debate legal. Alguém da plateia quer pedir a palavra aí? Fernando Zilvetti? Cadê o microfone? Está com a Isadora. Obrigado. Então, eu queria fazer uma propaganda aqui não do imposto seletivo, mas do André Foloni, porque como editor a gente tem algumas vantagens, que a gente recebe o seu artigo
primeiro, aquele que você ainda não terminou, você já vai me mandar primeiro, não vem com essa não. E eu vi o artigo do Foloni, que muito me impressionou, até falei no LinkedIn, porque ele tem uma qualidade que eu admiro nos professores, cientistas, que é provocar reflexão, provocar para a gente pensar. Ele não está cravando nada, ele está simplesmente perguntando assim, primeiro o que é seletivo, né? E depois ele propõe uns critérios de validade para que a gente pense se dentro de alguns critérios de validade, como a própria seletividade, como questão de capacidade contributiva, como condição do que é efetivamente o nocivo à saúde ou ao meio ambiente, e se isto comporta a prova, né? Você me corrige se eu tiver lido errado, né? Mas eu gostei muito desse trabalho e como editor eu faço essa propaganda porque vocês vão escrever para a nossa revista, certo? Então a gente precisa promover esse tipo de trabalho de indagação. Eu falo para os meus alunos, vocês querem pegar um artigo bom, é um artigo que provoque, não um artigo que repita. Um monte de bibliografia, né? Até estava falando isso com o Ricardo, que agora mudou o critério Qualis, e dependendo como for, vai ficar pior a nossa maneira de qualificar as revistas. Mas, enfim, o critério de validade pode resultar numa análise constitucional, num afastamento do tributo? Essa é uma pergunta. Isto seria uma análise constitucional válida? Eu, lendo, e muito provocado pelo meu querido Zé Maria, que está aqui do meu lado, eu lendo alguns trabalhos e alguns textos comparados, eu achei que, em algumas jurisdições, se você não comprovar isto, o imposto cai. E caiu mesmo. Alguns impostos seletivos cantonais, né, ou comunais, né, na Alemanha, né, as comunas, né, então que seriam nossos municípios, caíram. Então é uma análise que vale ser ressaltada para esse ambiente da seletividade. Não sei se a questão mais de ser ou não seletivo, né, ou que seria a definição de seletivo, se você pode dizer assim, olha, seletivo é algo que semanticamente tem que ser bem explicado, né? Qual é a condição semântica da palavra seletivo, né? Em que maneira isto pode ser pensado, ser seletivo, segmentar, designar, distinguir. O que seria isso? Eu até tenho essa dúvida que se isso daria liga, mas o ter um enfrentamento com a igualdade, o ter um enfrentamento com a capacidade contributiva, eu acho que dá liga, sim. Então aí essa seria a minha proposta, de novo, renovando a admiração pelo meu querido amigo André Foloni. Temos já 2 inscritos aqui, a Tatiane e o Pedro. Mais alguém da plateia quer comentar algo? Vou passar a palavra para a Tatiane Psitelli, então. Depois o Pedro. Tá bom. Obrigada, Salvador. Eu vou começar, acho que, comentando essa fala do Zilvetti, que é bem interessante, para dizer que a emenda 132, ela traz um mecanismo que é inovador, a gente tem que ver como vai funcionar, né? Que é justamente da avaliação quinquenal dos benefícios fiscais porque o custo-benefício dos benefícios, ele já
é uma demanda constitucional e é competência do Tribunal de Contas, né, realizar essa avaliação. Mas aí ele transfere para a área tributária justamente a avaliação dos benefícios, inclusive em relação à desigualdade de gênero. Isso está no texto da Constituição. E aí, quando vem o PLP 68, ele desenvolve um pouco mais essa avaliação quinquenal e, na sequência, diz que o imposto seletivo também vai sofrer essa mesma avaliação. Isso está no 468 do PLP, em relação à eficiência, eficácia e efetividade do imposto, enquanto política social, ambiental e sanitária. Então, pode ser, de fato, um exercício interessante para a gente verificar se o imposto seletivo está cumprindo com o seu papel, né, seja ele incidente sobre qual base, de, enfim, combater bens que causam o consumo, né, de bens que causam mal à saúde e ao meio ambiente. Mas vou ler o artigo do Foloni, que eu não tinha visto ainda. Muito bem. Eu só queria fazer algumas considerações muito rápidas aqui em relação à fala do Paulo Vitor. Primeiro lugar, eu acho que a gente concorda num ponto de que o imposto seletivo ele é regressivo. Né? Isso é evidente, como todo e qualquer tributo sobre o consumo, evidentemente ele é regressivo. E a grande parte da literatura internacional sobre álcool e sobre tabaco apontam que a regressividade, nesse caso, é benéfica para a população de baixa renda, porque, eventualmente, inibe o consumo desses bens ou, ao menos, inibe a iniciação no consumo, né? Seja do tabaco, seja da bebida alcoólica. E essa regressividade ela acaba sendo benéfica justamente em razão do fato de que são essas as pessoas de baixa renda que mais acessam o sistema público de saúde e que mais dependem de benefícios assistenciais em razão de terem adoecido, e aí, ao ficarem menos doentes, né, porque consomem menos esses bens, elas acessam menos esses serviços que, no geral, não são serviços de ponta e, enfim, são deficitários em vários níveis. Então, acho que a regressividade é um dado de fato inafastável e é de propósito, nesse caso do imposto seletivo, sem que isso represente nenhuma medida de paternalismo, mas que represente, sim, um reflexo da saúde pública. Um segundo ponto é o seguinte: o benefício fiscal, quando a gente pensa no benefício do IBS e da CBS, da lista lá dos 60%, da ideia de que, então, a população de baixa renda consome o macarrão instantâneo e, por isso, tem que estar lá na lista, é importante também a gente considerar que o benefício tributário é um gasto tributário e, portanto, ele tem um impacto no orçamento. Esse impacto é uma escolha pública. E essa escolha pública ela deve estar de acordo com os valores constitucionais, porque é uma escolha do Estado de investir numa determinada área. Não me parece que faça sentido, e por isso eu insisto em dizer que a seletividade como essencialidade não foi abandonada pela reforma tributária, porque a única escolha possível dessa lista, para compor essa lista, deve ser a essencialidade, mas não essa essencialidade o que as famílias de baixa renda mais consomem, a despeito disso está no texto do PLP, mas a essencialidade do que é fundamental, do mínimo existencial. E não me parece que um bem que seja notoriamente nocivo à saúde seja essencial. E não me parece que seja razoável que a gente aceite que o meu dinheiro público, que o nosso dinheiro, né, esteja, que a receita, né, que eu entrego para o Estado, que essa receita pública seja aplicada nessa área, né? Porque se eu tiro de um, eu tenho que tributar outro. No final das contas, é isso. Então, essa escolha, ela deve ser coerente com a Constituição, e nenhum produto que cause males à saúde ou ao meio ambiente deveria ser beneficiado. E aí, um terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte, e aí eu queria até te ouvir, Paulo. Eu não vejo uma oposição, pelo menos no texto da reforma tributária, entre alimento orgânico e alimento não orgânico. O que a gente tem é uma cesta básica nacional de alimentos que prioriza a alimentação saudável.
essa alimentação saudável, ela é composta de produtos, de alimentos, né, minimamente processados, in natura e assim por diante. Independentemente de ser orgânico ou não, a gente pode até discutir, né, se os defensivos e fertilizantes deveriam estar no imposto seletivo ou não estão, porque estão, inclusive, favorecidos. Mas não é essa oposição, me parece que não existe. O que existe nós temos hoje o dever de ter uma cesta básica nacional de alimentos, pautada pela alimentação saudável, isso foi um ganho enorme da reforma tributária, e a possibilidade de ter imposto seletivo sobre produtos que causem males à saúde. A gente tem algum alimento que necessariamente vai ser tributado pelo seletivo? Hoje não. Hoje a gente tem, no máximo, as bebidas açucaradas. O meu ponto nós não podemos abrir mão desta possibilidade a priori, dando benefício fiscal para produtos que são notoriamente nocivos. E eu também discordo da ideia de que o que é nocivo à saúde, ou mesmo ao meio ambiente, seja uma análise inteiramente subjetiva. A gente ainda conversava isso no almoço, né, Salvador? É evidente, e aí vou puxar aqui, né, para interpretação jurídica. Então, vamos pensar, né, a gente pode ter dúvidas se um jogo americano, né, que a editora Lote 42, que eu gosto muito, vende, é um livro. Não tenho muita dúvida de que o livro que eu carrego aqui, que eu estou lendo na minha bolsa, é um livro, porque efetivamente é. Então, há produtos que são notoriamente nocivos à saúde. Eu acho que, para a gente começar a discussão sobre imposto seletivo, a gente está falando desses, né? Não do ovo, né? Que é o exemplo clássico, que tem uma margem ali. Acho que são produtos em relação aos quais a gente tem uma evidências científicas sólidas de que, sim, eles são maléficos à saúde e ao meio ambiente. E aí, só para terminar, eu queria reforçar que esse é um debate muito importante dos dois lados, né? Seja para considerar que o imposto seletivo é o único instrumento que sobrou para a gente tributar mais pesadamente comportamentos que nós gostaríamos de coibir, por qualquer razão, né? A Constituição elege a saúde e o meio ambiente como referência, acho que é insuficiente, né? Então, como já mencionado, mas também o fato de que nos produtos que estão beneficiados com a alíquota zero ou redução de 60%, sem dúvida nenhuma, o critério precisa ser a essencialidade, porque senão é puro lobby, né? Senão não tem outra resposta, né? Só isso que eu gostaria de mencionar. Meu caro Pedro, eu ia passar a palavra para você, mas o professor André Foloni pediu a palavra. Então, vou passar a palavra para ele antes. Só enquanto o microfone chega lá, essa questão da saúde que o Pedro estava falando, a gente tem na Constituição saúde, meio ambiente. O problema é o que é nocivo, né? Eu moro ali perto do Allianz Parque, ali tem um show de música lá em que fica todas as ruas fechadas, com aquele trânsito caótico, né? Que, enfim, aquilo é nocivo. O Allianz Parque é nocivo ao meio ambiente, exatamente. André Foloni. O Allianz Parque pode ser nocivo, o estádio Couto Pereira não é, com certeza. Né? Mas eu quero agradecer, professor Zilvetti, a tua referência elogiosa. Fico muito, muito feliz, fico muito satisfeito. Ainda mais nesse dia, né, de festa, de aniversário do IBDT. Eu fiz questão de vir de Curitiba para presenciar. Né? Certas coisas a gente tem que presenciar, não basta ouvir falar. Né? Então, mas essa questão do imposto seletivo, o argumento, eu acho que ele é até bem simples e toca naquilo que o Paulo disse. Se a Constituição resolveu que o imposto incide sobre produção de bens e serviços e criou uma especificação nesse complemento que é prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, ela criou um critério de distinção entre aqueles que sofrem incidência e aqueles que não sofrem incidência, que não é baseado na capacidade contributiva, é baseado em outra coisa. Né? Se não é baseado na capacidade contributiva, é baseado em outra coisa, que coisa é essa? Né? Evidentemente, é a punição ou o agravamento de comportamentos tidos por negativos. Né?
Então, penso que ele é extrafiscal. Entendo o teu argumento, Pedro, acho que faz sentido também. Ele é extrafiscal em um pedacinho da extrafiscalidade, né? E de um outro pedaço enorme, que é a função promocional, a gente perdeu. Né? E é uma perda que a gente vai sentir, certamente. Né? Seguindo no argumento, ora, se é um tributo cuja justificativa, embora ele possa arrecadar, não há dúvida que arrecada e vai arrecadar bastante, né? Mas a justificativa da distinção entre os contribuintes que pagam e não pagam não é a capacidade contributiva, então ele não pode incidir indiscriminadamente sobre todo e qualquer bem prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, porque se for assim, ele passa a violar a capacidade contributiva, porque se incide sobre todos, porque não incidirá sobre aqueles que não são prejudiciais, né? Então ele tem que ter incidências pontuais sobre determinados, específicos, selecionados bens ou serviços que são, aí, professora Tatiane, especialmente, notoriamente prejudiciais ao meio ambiente, pelo menos de começo, que é exatamente o caso do tabaco, né? Então, acho que, só para, né, explicar um pouco o argumento do texto, que, naturalmente, pelo menos serviu para fazer a propaganda da revista, né? Então, alguma utilidade o artigo já teve. Eu queria fazer um pouco de coro com a Tatiane, porque pegando o gancho de novo no artigo do Foloni, você vê que eu não estou fazendo elogio à toa, não é do meu feitio, mas é que ele fez uma provocação, uma das provocações. Eu teria que comprovar, se não me engano, o caráter nocivo, não é isso? Tem uma necessidade de comprovação para que o imposto pare de pé, se a gente considerar que ele é seletivo, extrafiscal e indutor de condutas nocivas à saúde e ao meio ambiente. É isso, né? Uma das frases que me pegou lá, eu estou até procurando agora, mas não estou achando a página, mas vocês vão achar essa indagação do Foloni. E, nesse sentido, eu achei também algumas decisões validando o imposto, o Sintex, em algumas jurisdições, como Reino Unido, Estados Unidos, acho que Colômbia também, quando comprovadamente regressivo, comportamental, vamos dizer, de mudança de práticas nocivas à saúde. Estou falando agora do cigarro, tá? E da bebida. São dois pontos que me chamaram a atenção nessa linha. Então, nós teríamos agora um imposto que se assemelha em algumas questões a outros impostos sobre o pecado, que não tem nenhuma defesa, só estou dando um dado. Encontrei nessa linha que a Tatiane falou. Então, se eu tiver comprovação, no sentido do Foloni, de que é nocivo, que existe uma pesquisa dizendo, este comportamento, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, cigarro, e que a regressividade deu certo em mudança comportamental, certo? Então ela deu certo, não no sentido de pagar a conta, mas no sentido de mudar comportamento. O imposto para de pé, ele é aceito pelas cortes competentes para essa finalidade. Eu vou, enfim, só manter o debate. Eu vou falar um tema que, obviamente, a Marta tinha que falar, de controle de efeitos, né? Mas o Salvador disse, a gente não poderia instituir um tributo seletivo indireto sobre alguém, enfim. A gente tem que ver se a gente vai fazer controle de efeitos ou não, como manda a lei, né? Ou como, de alguma maneira, a lei quer que se faça. Tá? E a gente tem que ver se esses efeitos vão ser de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. A gente vai, de alguma maneira, tributar a importação da matéria-prima do fertilizante, porque aí não é fertilizante ainda, para daqui a alguma forma a gente tenha um efeito de terceira ordem lá na frente para punir, eventualmente, algo que é prejudicial ao meio ambiente.
Então, de novo, assim, se a gente quer usar o imposto seletivo dessa forma, Salvador, a gente vai ter um controle que vai ser um controle, enfim, muito difícil de ser feito. Vai ter que ser um controle de, enfim, efeitos de primeira, segunda e terceira ordem. Me parece que o controle de efeitos tem que ser um controle de primeira ordem, pelo menos, né? Porque senão a gente consegue justificar, obviamente, um imposto seletivo com efeitos aqui de quinta e sexta ordem, se a gente quiser. Tá? A outra coisa aqui, Tatiana, é uma provocação, efetivamente, assim, a essencialidade, seletividade, isso vai deixar de existir na Constituição, né? A gente assim, vai usar esse critério da onde? Porque ele vai existir para o IPI Zona Franca. Ótimo. Mas isso não vai estar mais na Constituição. Mas você não acha que, na medida em que é um benefício tributário e tão restrito, porque a gente só vai ter 3 alíquotas, né? A única forma de eu justificar este gasto tributário é justamente à luz da essencialidade? Quer dizer, eu consigo construir esse raciocínio a despeito de não haver o princípio enunciado na Constituição. Então, veja... Exato. Eu posso concordar contigo, que a essencialidade já está dada. Isso. A gente já tem os bens essenciais já estão dados. Esse é o argumento. Não, concordo plenamente, mas, de novo, aí a gente está usando a Constituição para dizer, bom, o Constituinte já elencou. Maravilha, nisso eu concordo, mas como critério que fora daquilo a gente não tem mais ele, né? Para algo que seja absolutamente essencial, independentemente do critério que a gente queira usar, não dá mais, né? Assim, é algo que, de alguma maneira, aqui parece que o Constituinte reformador quis fazer uma reforma e foi colocando coisas, e aí eu concordo que eu acho que virou lobby, né? Foi colocando coisas, e a gente tem isso, de um projeto lá atrás, alíquota única, vedação absoluta de benefício, a gente tem 3, tem um monte de exceções para setores econômicos inteiros, e que está bem, esse argumento eu concordo. Mas a ideia de deixar a cargo do legislador decidir o que é essencial, esse me parece que está fora, né? Só falar para a Marta, mas não entendi muito bem qual é a parte que você estava discordando que eu falei do imposto seletivo. Falou de usar... Redução de comportamento, eu estava falando de IBS e CBS. Não, tu falou do imposto de renda do produtor. Isso. Não. Para induzir comportamentos, eu tenho que induzir comportamentos do verdadeiro contribuinte. Então, quem é o contribuinte do imposto de renda? Quem ofere renda. Eu vou induzir comportamento do empresarial, industrial, com IPI, que não é o contribuinte do IPI. É contribuinte de direito definido em lei, mas é um tributo indireto. Não, Saudo, mas tu tem que ler a Constituição, está escrito produção, hoje, comercialização. Não, não estou falando do imposto seletivo, estou falando do IBS e CBS, que você falou do IBS e CBS que não tem mais benefício fiscal. Foi nesse contexto. Imposto seletivo não, já é outra coisa. Depois da Marta. Pode. Marta. Obrigada, boa tarde. Só um comentário sobre isso, de Salvador. Veja, se eu estou falando sobre tributação sobre o consumo, quando eu estimulo o consumo ou desestimulo esse consumo e esse imposto é efetivo, eu necessariamente gera um efeito para que se produza menos aqueles produtos, porque é uma lei de demanda, né, oferta e demanda. Então, obviamente que eu vou desestimular o consumo, eu vou afetar a produção dele também. Então, não me parece que esse argumento seja, talvez, tão definitivo. Então, só para tratar uma questão sobre esse controle de efeitos, que eu acho que é uma questão que permeou, né, a discussão, veja, se a gente fizesse um controle efetivo de efeitos sobre a tributação sobre o tabaco no Brasil, será que ela, de fato, seria efetiva? Porque quando a gente pega os dados empíricos que a gente tem, pelo menos os que temos até hoje, é que 50% dos cigarros consumidos no país são ilegais. E veja, hoje em dia eles não são nem frutos de contrabando, eles são produzidos em fábricas clandestinas e que se coloca o selo de um cigarro paraguaio. A gente produz no Brasil o cigarro que supostamente é contrabandeado do Paraguai. Eu sei, assim, a gente dissimula até a importação, né? Então, assim, veja,
a gente deu um nó nos paraguaios. O brasileiro realmente é para ser estudado. Mas será que é efetivo, então? Ou será que nós estamos simplesmente pegando a população com menor capacidade contributiva e empurrando ela para o consumo de um cigarro que faz mais mal à saúde dela do que aquele institucionalizado, com controle, enfim, por parte da Anvisa? Então, qual é o grau de eficácia que a gente vai exigir? E a gente vai, de fato, fazer esse controle? Não me parece que haja um interesse político aqui, porque é muito mais fácil politicamente mexer na tributação de bens que afetam uma parcela tão diminuta da população hoje em dia, e que existe esse slogan, né, de em prol da saúde, em prol, enfim, do Sistema Único de Saúde, né? Há um consenso geral no sentido dos malefícios desses bens. Então, acaba que se tornou muito fácil, retoricamente, influir, aumentar de maneira desmedida a arrecadação via esses bens do que outros. Então, embora vamos dizer assim, a ideia, a promessa seja muito boa, não parece que ela realmente vai ser exercida dessa determinada forma. Um comentário antes do PV. Só para... Não sei se o Sérgio André está aí. Ô, Sérgio. Falou que um imposto que não arrecada é um leão vegetariano, né? É o famoso oxímoro, né? Enfim, então, gaúcho feio, né? Enfim... Enfim, é isso. Gaúcho humilde, não, tá vendo? O imposto extra fiscal perfeito não arrecada, porque ele atingiu a sua finalidade. Então, assim, o fato é, a gente quer coibir o comportamento e a gente quer um leão que não coma mais carne, exatamente. A gente conseguiu por meio de um imposto extra fiscal perfeito. Só, enfim, é isso, Marta. Eu estou contigo 100%, Marta, acho que tu deveria estar aqui também. Paulo Vitor, só para a gente encerrar, rapidinho, se puder... Vou tentar ser muito rápido, então. A questão do orgânico, acho que eu me expressei super mal. Não era em relação ao IBS, CBS, reforma. Eu uso o orgânico sempre como um dilema de política fiscal. Pensando no clássico ICMS e IPI. Tá? Em relação à discussão sobre, afinal de contas, o que faz mal, tem coisas que são obviamente nocivas, eu acho que esse é o ponto. A gente precisa separar as discussões. Uma discussão sobre o subjetivismo do que faz mal ou não faz mal é uma discussão, e a discussão sobre eu devo tributar aquilo que faz mal depois de superar a primeira dúvida é outra questão. Elas conversam assim... depois de muito debate isolado de cada uma delas. Então, eu acho que o grande problema aí é quando a gente começa a discutir e mistura as duas. Então, o meu ponto é, ninguém duvida que o cigarro faz mal, mas tem um monte de coisas sobre as quais a gente tem dúvida e que vão entrar nessas discussões. Agora, se a gente ficar no que faz mal, vamos voltar para o cigarro. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta que é muito parecida com a pesquisa que o Gilvete fez, que é assim, se provar que fez efeito, fica de pé. É que provar que fez efeito é extremamente difícil, porque a gente tem limites empíricos. Relação de causa e efeito é uma coisa muito difícil de se estabelecer cientificamente. Eu posso provar que as pessoas estão fumando muito menos, mas eu posso ter depois uma série de discussões sobre se de fato a causa é aquela. Pode ser um monte de outras coisas, né? Então, esse limite empírico humano, ele é inerente a isso. Por isso que eu proponho um teste um pouquinho diferente, ou uma hipótese um pouquinho diferente. Não é provar que fez efeito. Imaginemos a seguinte hipótese. Provou que não fez efeito. Saiu uma pesquisa científica de uma instituição extremamente respeitada, uma hipótese, provando o seguinte: tributar o tabaco pesadamente não diminuiu o consumo em nada. Aí, cada um aqui com um voto numa corte constitucional, ficaria de pé ou não o imposto? Essa é uma pergunta que eu faço, e eu não tenho resposta. Porque uma resposta talvez mais óbvia seria, bom, não fez efeito nenhum, ela cai. Imposto inconstitucional, não fez efeito nenhum. Pois é, mas a gente tem que fazer esse exercício de econometria no direito, a gente tem que, de fato, verificar se houve a mudança de comportamento. Não basta que ele seja um convite a não fazer, e um preço alto não é um convite a não fazer. Qual das duas respostas? Não sei. Eu só acho que a pergunta teria que ser essa. Se sair uma... É mais fácil de fazer essa prova, talvez. Se sair uma pesquisa dizendo não mudou nada. Ou o contrário, como disse o André Foloni, se aumentar. Porque, afinal de contas, se ele arrecada pra caramba, significa que ele não é em nada efetivo.
Ou seja, se ele não é em nada efetivo porque ele arrecada muito e, portanto, ele não diminuiu em nada o comportamento, está aumentando a arrecadação com aquilo porque as pessoas estão fumando mais, só por isso ele é inconstitucional? É uma outra pergunta que eu faço. E, por fim, eu tenho uma restrição enorme a essa discussão quando ela entra nesse conceito de benefício fiscal, gasto tributário, gasto governamental. Aí, para mim, é mais subjetivo do que se o ovo faz mal ou faz bem. Por quê? Se a gente pegar os documentos da Receita Federal que arrolam benefícios fiscais, eu tenho ali uma série de regramentos que só são benefícios fiscais se eu não quiser discutir nada. Tá? Ali está, por exemplo, a dedutibilidade de despesa com educação. E dedutibilidade de despesa com educação no imposto de renda, de novo, nem vou tomar partido, mas o fato é, há argumentos fortíssimos para defender que aquilo ali é renda, deveria ser tributado, portanto, não tributar um benefício fiscal. Mas eu também conheço argumentos fortíssimos no sentido de que aquilo ali não é renda, de que aquilo ali é mínimo existencial, que aquilo ali garante direito à educação, seja lá o que for, e, portanto, não é benefício fiscal deduzir despesa com educação. Então, eu vou pegar uma lista que assume uma premissa, na minha opinião, absolutamente discutível, porque, no fundo, a discussão sobre benefício fiscal é se o copo está meio cheio ou está meio vazio. Para eu saber se algo é benefício, eu preciso conhecer o padrão. Para eu conhecer o padrão, eu tenho um desafio enorme. O Pathways to Tax Reforms, do Surrey, em 70, chegou a essa conclusão. Depois de anos estudando o tema, ele chegou à conclusão do quê? Eu não consigo dizer para o Congresso americano o que é benefício fiscal, porque é muito difícil classificar. O Fogel, depois, em 77, no fundo, chegou à mesma conclusão, de que é difícil dizer o que é benefício fiscal. Então, eu começar uma discussão partindo de uma premissa em torno de um conceito absolutamente escorregadio já me deixa meio cheio de receio sobre a que conclusões contraditórias a gente pode chegar, entendeu? Desculpa se demorou demais. Bom, gente, dava para ficar mais tempo conversando, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Desculpa, professor André, não vou poder te passar a palavra. Então, já comemos um pouco do tempo da mesa próxima aqui do professor Humberto, da Marta e do Zé Maria. E gostaria de agradecer aqui todos os debates, foram muito importantes. Não deu tempo de falar vários pontos, né? Inclusive da questão de repartição de receita, de a União ter que complementar receita de estados e municípios em razão da extinção do IPI, enfim. Mas isso pode comer um pouco a extrafiscalidade, né? Agradeço aqui a participação, acho que foi muito proveitoso, para mim pelo menos foi muito. E é isso, gente. Muito obrigado, boa tarde para vocês.